Bom dia, irmãos e irmãs. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós. E o tema da minha ministração hoje é: somos de direita ou de esquerda? Antes de entrar no tema, eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um drenário, e ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas e os nossos corações em Tua presença. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento a respeito dos dias em que vivemos e de qual atitude é que nós, como cristãos, devemos adotar. Livra-nos, Senhor, dos extremos e dá-nos sabedoria para andarmos em cima, Senhor, da Tua palavra e da Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Irmão, certa vez, Jesus foi colocado, poderíamos dizer, numa sinuca de bico, ou numa situação muito difícil. Reuniram alguns discípulos dele e alguns herodianos, e foram a ele fazer uma pergunta. E lhe perguntaram: Mestre, tu não te importas com ninguém, tu falas a verdade, diz-nos então, pois, qual que é lícito pagar tributo a César ou não? Irmãos, essa era uma armadilha muito sutil. Se Jesus falasse sim, é lícito pagar tributo a César, Jesus ia ficar desmoralizado diante dos seus compatriotas judeus e ele ia ser completamente desprezado em sua mensagem e sua missão. E chegaria mesmo a ser considerado por alguns como traidor da nação judaica. Por outro lado, se Jesus respondesse não é lícito pagar tributo a César, ele seria acusado de conspirar contra Roma e de até mesmo ser preso ali naquele momento. Qualquer saída seria problemática. E Jesus teve uma jogada de mestre. Ele disse: trazei-me uma moeda. De quem que é essa imagem? É de César, responderam. Então ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa foi uma resposta muito sábia, irmãos. E eu creio que nós estamos passando, como cristãos, por uma situação muito parecida aqui a essa a qual Jesus ele enfrentou. E a questão é o seguinte: você é a favor ou contra Bolsonaro? Você é a favor ou contra Sérgio Moro? Você é a favor ou contra Lula? Né? E qualquer resposta que você der, seja positiva ou seja negativa, você vai cair em uma armadilha. Ou você vai ser desprezado por algumas pessoas, ou você vai ser rotulado de traidor, ou você vai ser de alguma maneira discriminado. Afinal, irmãos, nós como cristãos, nós somos da direita ou da esquerda? Ou talvez do centro? Nós não somos nem de direita e nem de esquerda, nós somos do alto. O nosso partido é o lá de cima, não o aqui de baixo. Como cristãos, nós não podemos e nem devemos tomar nenhum lado. Nosso lado sempre deve ser o da verdade e o da justiça. Preste atenção, irmão, irmã. Não vamos comprometer o nosso chamado, a nossa vocação por causa de homem nenhum. O nosso homem é aquele que está sentado nas alturas, à direita de Deus. E o nome dele é Cristo Jesus. A nossa esperança precisa estar colocada em Deus e não em homem nenhum e nem em nenhuma ideologia. Irmãos, não vamos ser tolos.
Não vamos tomar partido de nenhum homem, pois se fizermos isso como cristãos, quando o homem cair, nós iremos cair juntamente com ele. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. O único homem perfeito, irmãos e irmãs, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É do lado dele que nós precisamos estar. Na época do apóstolo Paulo, irmãos, certamente havia muitos partidos e muitas circunstâncias ou situações as quais os cristãos, eles talvez seriam questionados de qual lado que eles estavam. Mas é muito interessante nós notarmos, o apóstolo Paulo nunca deu nenhuma instrução ou nunca orientou os cristãos a defenderem nenhum partido ou nenhuma ideologia. A nossa ideologia é a da palavra de Deus e o nosso partido é o partido do reino de Deus. E quando Jesus voltar, irmãos, ele vai destruir todas as ideologias e todos os partidos, seja de direita ou de esquerda, seja o comunismo ou a própria democracia. O que nós esperamos e a vontade de Deus perfeita é a teocracia, a vontade de Deus sendo feita, não a vontade da maioria, não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Isso significa que nós não podemos ter opiniões? Não, irmãos, nós podemos ter as nossas próprias opiniões, mas não vamos colocar a mão no fogo por causa delas. Não vamos vestir a camisa ou adotar a mensagem de ninguém. A nossa camisa é a do Evangelho e a nossa mensagem é a de arrependimento para a salvação. Sim, você pode ter a sua própria opinião em relação à questão política atual, irmãos. Mas a sua oração tem que ser: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O apóstolo Paulo, a instrução que nós temos na palavra de Deus é que ele nos instruiu a orar para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda a liberdade, de tal maneira que nós possamos cumprir o nosso chamado celestial. E nós devemos orar pelas autoridades, para que nós tenhamos essa liberdade, para que nós tenhamos essa tranquilidade. E agora eu quero falar de maneira especial para os líderes no meio do povo de Deus. Não caia nessa armadilha de se posicionar a favor ou contra homem algum, porque o nosso chamado é o lá de cima e não daqui de baixo. Recentemente eu vi uma frase muito interessante, eu até coloquei ela no meu Instagram, que diz o seguinte: tudo que é temporário está eternamente ultrapassado. Ou seja, as coisas são passageiras, irmãos, essas que nós estamos vivendo. Nós não podemos vestir uma camisa e lutar e batalhar por isso como se isso fosse a solução dos nossos problemas. Não, irmãos, a nossa solução não vem aqui de baixo, ela vem lá de cima. Líder, não caia nessa armadilha, porque senão todo o seu ministério poderá ser comprometido. E eu tenho visto nesses dias muitos líderes cristãos em nossa nação se posicionando a favor de A e a favor de B e tendo o seu ministério completamente, se não parcialmente comprometido ou desacreditado. Não caia nessa canoa, não entre nessa canoa furada. Eu vou repetir, irmãos. Como cristãos, nós não somos nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nós somos do alto. A nossa pátria está nos céus. Nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Portanto, não se vincule, não se comprometa com nenhuma ideologia ou partido, muito menos com nenhum homem. O nosso reino não é deste mundo. O nosso posicionamento é sempre a favor da verdade e da justiça. Se você não votou nesse governo, você não deve se levantar contra a autoridade. Você deve orar por ela para que Deus a abençoe e nós tenhamos a melhor vida possível. Mas, por outro lado, se você votou a favor desse governo, você não deve concordar com tudo o que ele diz ou tudo o que ele faz só porque é o partido que você escolheu. Não, irmão.
Se ele está certo, nós estamos do lado dele, mas se ele está errado, se as suas atitudes não são de acordo com a verdade e a justiça, nós temos que condenar. Nós não podemos cair no engano. Em alguns governos passados, a minha crítica em relação ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula e aos petistas é o seguinte: eles não tinham autocrítica. Para eles, tudo que o Lula fazia estava certo. Para eles, o Lula era uma perfeição. Esse posicionamento me incomodava tremendamente. Será que vocês não estão vendo? A pessoa, sim, tem muitas qualidades, mas ela tem erros também. Irmãos, infelizmente, o governo mudou e agora nós estamos vendo uma situação bem parecida com essa, só que no outro extremo. Tudo que o Bolsonaro faz está certo e tudo o que ele diz nós precisamos apoiar. Não, irmãos, não. Nós somos a favor da verdade e da justiça. Se o governante está certo, ele tem o nosso apoio. Agora, se ele está errado, nós não podemos apoiá-lo. Só pelo motivo de estarmos evitando outra circunstância ou outro partido. Que Deus nos livre do comunismo, mas que Ele também nos livre do autoritarismo. O que nós precisamos e o que nós devemos orar é para que a vontade de Deus seja feita, o reino de Deus seja estabelecido na nossa nação. E eu queria terminar citando um versículo que foi bem mencionado durante a campanha presidencial do atual governo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse candidato, ele usou esse versículo como se fosse uma bandeira. Agora preste atenção, ninguém pode usar a palavra de Deus a favor de si mesmo. Como diz a Bíblia, nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor da própria verdade. E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para a direita e para a esquerda. Ela corta para os dois lados. E eu gostaria de voltar a lembrar dessa promessa ou desse lema de campanha: conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? Irmãos, é desse lado que nós precisamos estar, do lado da verdade e da justiça. Ninguém pode pegar a palavra de Deus e usá-la em próprio benefício, em sua própria ideologia, dessa maneira, tendo os evangélicos do seu lado. Não, irmãos, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para o lado de lá, mas ela corta para o lado de cá também. E nós não podemos tomar um posicionamento a favor de atitudes que não são corretas, que não são verdadeiras. Portanto, irmãos, líderes principalmente, não caiam na armadilha que tentaram colocar o nosso Senhor Jesus. Você é a favor ou contra César? Você deve, é lícito ou não, pagar tributo? Irmãos, uma coisa são as questões aqui de baixo e as outras são as lá do alto. Não comprometa o seu chamado, não comprometa o seu ministério por causa de ideologia nenhuma e por causa de homem nenhum. Porque uma vez que você se liga a um homem, quando esse homem cai, você vai cair junto. O nosso homem, como eu disse, é o Senhor Jesus. Nele não há problema, nele não há erro. Certa vez ele perguntou: quem dentre vós me acusa de pecado? E todos precisaram ficar em silêncio. Ele é o nosso homem, irmãos. O nosso partido é o do reino de Deus. O nosso chamado, ele é do alto, não aqui da nossa terra, não aqui da terra. Como eu disse, você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Mas não se apegue a ela como se essa fosse a tábua de salvação, porque não é. Porque não é. Muitos estavam ligados à esquerda e tiveram uma tremenda decepção. Outros tantos vão se ligar à direita e vão ter a mesma decepção. Irmãos, não vamos cair nessa armadilha.
Não vamos entrar nessa canoa furada. Sim, você pode ter o seu posicionamento, como eu tenho o meu, mas não abra mão daquilo que é superior, daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro e justo. Não comprometa essas coisas por causa de ninguém e nem de nada. Que Deus nos dê a sua graça, que Ele nos dê a sabedoria e que Ele nos dê prudência, porque os dias são maus e nós precisamos ser sábios para que nós não venhamos a comprometer o nosso alto chamado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus nos abençoe. Eu quero orar novamente. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a termos, Senhor, o posicionamento correto diante das questões temporais as quais estamos vivendo, Senhor. Deus abençoa a nossa nação, abençoa os nossos governantes, de tal maneira que haja, Senhor, socorro para o pobre, para o necessitado, de tal maneira que haja justiça, Senhor, que a verdade prevaleça e não ninguém e nem nada, Senhor, venha ocupar o teu lugar e o lugar do reino de Deus, como se levantando essa bandeira ele estivesse, ó Deus, a teu favor. Não, Senhor, nós precisamos estarmos vinculados com o nosso chamado celestial e com nenhum outro. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda e nos dá graça como povo teu aqui neste mundo. Que Deus, ó Deus, nos abençoe. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Um bom dia para você.